Mateus capítulo 6, do verso 5 até o verso 14. Capítulo 6, verso 5, diz assim: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, oras ao teu Deus, o teu Pai que está em secreto. O teu Pai que em secreto está te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque eles presumem que pelo seu muito falar, eles serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que vocês precisam antes mesmo que vocês peçam. Portanto, vós, quando orardes, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-te a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixais cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as suas ofensas. Amém? Vamos orar então? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos orar essa noite ao Senhor. A Deus pedir que a sua palavra fale aos nossos corações, que o Senhor possa dar fé sobre fé a nós, a fé é um dom do Senhor, ela vem do Senhor, e que ela possa ser uma vez mais vivificada por Ti mesmo, que a Tua graça seja conosco, que a Tua palavra traga clareza à nossa caminhada, que a Tua palavra nos fortaleça. A nossa oração é aceita, Pai, a nossa oração, a nossa adoração, a nossa reunião, que ela seja agradável a Deus aos teus olhos, que nós possamos celebrar o Senhor de uma forma digna, correta, honesta, segundo a própria ordenança da sua palavra. Nós estamos aqui e te pedimos a Deus que no primeiro dia dessa semana, hoje, o Senhor possa estar nos preparando e nos habilitando para toda a semana. Nós te agradecemos por tudo, desde já em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, pessoal, então nós vamos falar da última parte da oração do Pai Nosso. É a quarta petição, né? Então, nessa quarta petição está escrito: não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Essa é a quarta petição. Quarta e a última, e é o que nós vamos falar nessa noite. Antes disso, só queria comentar um pouquinho o jornal que a Angélica passou para vocês. O tema é Jeremias e a vara de amendoeiro. Bom, então tem uma explicação bem didática, né? Eu vou ler, obviamente, para a gente não gastar muito tempo, mas o capítulo 1 de Jeremias, Deus, quando começa a falar de Jeremias, ele é uma criança, ele tem 7 anos, o próprio texto diz isso, 8, desculpa. Ele tem 8 anos, e o Senhor fala com ele através de uma árvore. Ele está na frente de uma árvore, essa árvore é a amendoeira, e o Senhor Deus diz a ele: Jeremias, olha a árvore, olha para a amendoeira. E Deus pergunta a ele: tem certeza que ela está na sua frente? Você tem certeza que pode ver ela? E Jeremias responde: sim. Deus diz: tão certo como a tua visão enxerga essa árvore e está na tua frente, tão certo é que a minha palavra que eu estou dizendo agora, ela vai se cumprir e vai acontecer isso com Israel. Então, essa foi a forma como Deus então despertou esse chamado do profeta Jeremias, que era uma criança, mas ele teve toda a sua vida então como um profeta, né? Ele viveu mais de 50 anos então dentro desse ministério, chamado profeta que chorou, o profeta chorão, né? Ele até escreve um livro que é Lamentações, que é um livro que ele discorre sobre o sofrimento dele.
Bom, então, por exemplo, aqui, né, no jornal, nós temos aí o significado original do texto da palavra amendoeira no hebraico, que é shoked, né? Shoked, essa tradução também significa vigilante, porque a amendoeira, essa árvore bem antiga e também comum lá em Israel, era uma árvore que costumava a florescer bem no início, né, da primavera, e ela era uma das últimas árvores a secar ali, quando chegava assim, o inverno. Então, ela era tida como aquela árvore que ficava de vigilância, ela vigiava as outras, ela era a primeira a florescer e a última a acabar. Então, olhando por essas coisas, a gente percebe como, quando Deus vai falar, como ele de fato usa cada aspecto, cada circunstância. A Angélica leu o capítulo 18, o Senhor Deus disse a Jeremias, vai até a casa do oleiro, uma profissão muito comum, uma forma de se ter a vida que era comum naqueles dias, não é? Pessoas que formavam então vasos e tudo mais, aquelas coisas todas. Deus disse, vai lá. E aí o oleiro moldando o barro, Deus fala com ele, olha, vocês, os seres humanos, são como barro na minha mão. Eu estou moldando vocês, não é? E como é que então o ser humano pode dizer para mim como que eu tenho que moldá-lo? Então, existe uma série de implicações que a gente pode entender dessa palavra de Deus se a gente entender, então, historicamente, não é, a situação. Então, se a gente entender qual é a representação da amendoeira naqueles dias, a gente vai ter uma noção maior de quanto a palavra de Deus ela é profunda. Assim como se a gente entender a arte do oleiro daqueles dias, que hoje em dia não é uma coisa muito comum, a palavra de Deus ela se torna mais nítida para nós. Então, aí, se você olhar o jornal, você vai entender, por exemplo, que, olha, uma coisa é clara, uma pessoa que tem um bom conhecimento da linguagem, da literatura, um bom conhecimento linguístico, né? A pessoa ela pode pegar a Bíblia e entender boa parte dela. Não entende tudo porque o Espírito Santo é necessário para iluminar os olhos do coração das pessoas para que elas entendam a palavra de Deus. Mas o conhecimento literário se entende boa parte da Bíblia. Bom, então, perceba uma coisa. Nesse texto, capítulo 1 de Jeremias, Deus usa, então, a linguagem verbal. Deus se dirige diretamente a Jeremias, né, dizendo a Jeremias, assim diz o Senhor, sou eu que estou falando com você. Deus também usa uma linguagem factual. Deus ele diz a Jeremias algo que estava acontecendo. Ele diz, Israel está assim e vai acontecer isso com Israel. Então ali tem uma linguagem que é factual, Deus está apresentando um fato para ele, e também existe uma linguagem simbólica, porque Deus usa a vara de amendoeira para trazer uma representação do juízo que ele ia impor sobre Israel. Então é muito importante nós sabermos distinguir, quando nós estamos diante de um texto bíblico, se esse texto está em linguagem figurada, se é uma linguagem verbal, se é uma linguagem metafórica, se é uma parábola, não é? Então é muito importante. É por isso que o estudo das Escrituras é meio caminho para se entender Deus, porque a Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. A pessoa só ora, ela cresce na graça, mas muitas coisas ela não vai saber. Se a pessoa somente conhece a Bíblia porque tem muita desenvoltura de linguagem, de literatura, essa pessoa também vai chegar na metade do caminho só, porque sem oração, sem estar diante de Deus, a gente não vai entender esses mistérios espirituais. Então, isso é muito importante. Então, eu queria deixar aí, depois você lê na sua casa. Então, além de ter uma explicação didática, também tem para nós uma mensagem de reflexão, de meditação, que vai ser legal. Bom, então é isso, nós vamos começar. Eu só queria dizer também que eu acho muito importante o estudo, sabe, da palavra de Deus. É uma coisa indispensável, né? Se a gente quiser, a gente pode começar a voltar, né? Ano que vem, todos os domingos, às 10h30 da manhã, até meio-dia, a gente vem para estudar a Bíblia. Então não é culto. A gente vem de bermuda, vem, sabe, aquele negócio todo. Estudar, isso é muito importante. A gente reunir 5 pessoas e a gente já começa. Começa lá para o dia 15 de janeiro, né? Então, assim, é uma coisa muito importante. Tem coisas que dá para falar no culto. O culto é 1 hora só, né? E, assim, não, mas dura a vida inteira, né? Mas se a gente quiser separar por módulos, a gente separa por módulos, né? Então, assim, o intuito principal não é terminar.
mas obviamente tem, né, uma divisão bem específica. Por exemplo, então um módulo, uma apostila, a gente termina em 3 meses. Né? Se for para a segunda apostila, mais 3, terceira mais 3. Então, se for para fazer um curso mesmo, a gente determina um período. Se for para ser como uma escola dominical, a gente desenvolve e discorre aí, tá bom? Então, vai pensando aí, depois vocês falam para nós no final aí, tudo quem se animar, né? Pois bem, então vamos lá. Essa oração do Pai Nosso, ou oração dominical, ou oração dos discípulos, né? Tem essas 3 nomenclaturas dentro, né, da teologia. Oração do Pai Nosso, porque é assim que Jesus começa, Pai Nosso. Oração dominical, porque ela é uma oração de ensino, ela é um modelo. E oração dos discípulos, porque Jesus ensinou os discípulos a orarem. Eles perguntaram como orar. O Senhor, então, os ensinou. Bom, a nossa recapitulação é rápida. Antes de ensinar a oração, o Senhor Jesus deu 3 lições, né? A primeira lição é: não seja como os fariseus, que estão preocupados em aprender a orar para mostrar para as pessoas que sabem orar. Segunda coisa, a oração, ela é uma coisa que a sua origem é privada, particular, é o ser humano com Deus, por isso você entra no quarto, ora a Deus, Ele te recompensa em secreto. Terceira coisa é: não usa de vã repetição, porque são os pagãos que oram dessa forma. Então a gente já comentou que nessa época os pagãos, então, eles tinham por costume, por tradição, repetirem mantras que eles consideravam ter poder, mantras poderosos. Então, a repetição de uma frase que tinha poder no entendimento deles desencadeava nos céus dos deuses deles algum tipo de coisa sobrenatural. A oração do Pai Nosso não tem nada disso, então, como eu falei, ela pode ser recitada, óbvio, ela é uma oração, mas o principal foco dela é ser uma oração dominical, de ensino, modelo, né, ao qual nós oramos. Bom, aí a primeira parte, então: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. E realmente não dá para a gente falar mais de novo, vai tomar muito tempo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A segunda petição. Terceiro, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, como nós temos perdoado. Terceira, e a quarta é a que nós vamos então falar hoje, que é: não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Bom, eu acho que a primeira coisa que fica latente para nós é que existe uma diferença, pelo menos na linguagem de Jesus, entre tentação e o mal. Né? Nós poderíamos colocar essas 2 palavras, ou essas 2 coisas, dentro de um caixa só. Né? Mas Jesus colocou em 2. Então, para Jesus existe uma diferença entre a tentação e o mal. Na tentação, a oração que ele nos ensinou é: Pai, não nos deixe cair em tentação. Então, quando ele se refere à tentação, ele nos diz orar ao Senhor Deus para que a tentação não tenha a capacidade de nos derrubar. E com relação ao mal, ele nos ensina, e ele diz que nós devemos nos dirigir a Deus dizendo: Senhor, nos livra do mal. Então, a tentação é: dá força para não cair. O mal é: tira de mim, tira do meu caminho. Então, existe também outra coisa que a gente precisa entender. Na linguagem do próprio Jesus, na linguagem bíblica, há uma diferença entre tentação e provação. A Bíblia diz que Deus não pode tentar ninguém. Tiago, capítulo 1, verso 13. O Senhor Deus não tenta ninguém. Porque não é do feitio de Deus tentar alguém para que essa pessoa caia ou se mostre forte. Deus não tenta ninguém. A tentação, ela tem origem, em primeiro lugar, segundo também Tiago capítulo 1, do coração humano. O texto diz que nós somos tentados pela própria concupiscência do nosso coração, ou pelo próprio pecado que habita em nós. Quando a gente vai dando liberdade para ele, então essa tentação, ela cresce. Né? Então a tentação, em primeiro lugar, ela surge dentro do coração humano, que é mau. O coração humano não se torna bom quando a pessoa se rende a Cristo. Tá? O coração humano sempre vai ser tendencioso ao pecado. Em Cristo nós temos então o seu Espírito, o Senhor Deus nos cela, o Senhor Deus, ele nos perdoa do pecado, mas o nosso coração, ele não vai mudar. Nós sempre vamos ter que lutar contra o que a Bíblia chama de velha natureza. A nossa natureza que é tendenciosa a errar, a falhar, a pecar contra Deus. Então, a tentação não surge em Deus e não surge no diabo, ela surge dentro do coração. Todavia, obviamente, existe o opositor das nossas almas, sabe?
A palavra Satanás no grego, traduzida literalmente para o português, é acusador ou tentador, né? Então, obviamente, nós temos um inimigo espiritual que aproveita-se das fraquezas ao qual nós estamos dando vazão a elas, para tentar dessa forma, então, nos derrubar, né? Nos fazer cair na tentação, né? Então, Satanás usa da vulnerabilidade humana e dessa disposição do ser humano de caminhar em direção à tentação para, dessa forma, tentar o derrubar, intensificando a tentação a ponto do ser humano pensar que é impossível resisti-la, né? Isso não é verdade. Obviamente, quando o ser humano começa a alimentar a tentação, ela toma proporções muito grandes e chega um momento que não vai conseguir, de fato, suportar. Aí eu vou usar um exemplo bíblico. Nós temos um rapaz chamado Sansão, que quando ele nasceu, o Senhor Deus separou ele. Ele era um rapaz diferenciado. Ele era um narizeu, ele não podia cortar o cabelo, não podia beber vinho, não podia tocar em nenhum cadáver de pessoas mortas e de animais mortos. E ele era muito forte, né? Então essa força deu muita vaidade para esse rapaz, o Sansão. E ele logo quando jovem, quando adulto, ele, por vaidade, ele começa a se mostrar bastante e começa a enfrentar riscos desnecessários. Era uma forma dele de chegar bem próximo do que não podia, né, para tentar provar para ele mesmo que ele era mais forte do que o que Deus tinha dado a ele. Ele era muito forte fisicamente, né? Ele tenta, então, ser um rapaz que consegue ter uma força emocional que não existe. O que eu quero dizer com isso? Olha, ele não podia tocar em animal morto, não podia beber vinho, né? Mas Sansão fazia questão de, quando ele descia para outra terra, de passar no meio das vinhas. Existiam vários caminhos para descer até a cidade que ele ia, mas ele fazia questão de passar no meio das vinhas para ficar sentindo o cheiro das uvas, né? Ele fazia isso de alguma forma para tentar provar para ele mesmo que ele não ia cair naquilo. No caso, era beber o vinho, né? Da mesma forma, um dia ele matou um leão e tal, o cara era muito forte, matou o leão na mão mesmo, foi embora. Quando ele voltou, tinha mel ali na carcaça do leão. Ele foi pegar aquele mel, né? E aí ele usa lá um pau, sei lá o que é, e pega o mel, tira o mel ali de dentro do animal morto, e ele não pode tocar em nada morto. Então ele é um cara que gosta de viver perigosamente, sabe? É bem a característica da juventude atual, né? O cara quer dirigir rápido, aquela coisa maluca, adrenalina, emoção, essa coisa toda. Sansão era esse cara, né? E a vida dele acabou sendo encurtada porque ele, sempre vivendo dessa forma, ele foi alimentando as tentações dele até que ele caiu nos braços de uma mulher, que era má, inimiga dele e tal, e ela acabou com a vida dele, né? Ele morreu, então, precocemente, porque brincou com a tentação. Bom, não foi Deus que fez aquilo. O plano de Deus é que Sansão vivesse muitos dias e que ele cumprisse a missão dele, protegendo Israel. Ele era um guerreiro forte para as batalhas. Ele morreu nas mãos de uma mulher que era uma prostituta fenícia lá, vendida ao governo e que tinha um papel de ficar seduzindo os homens que o governo queria. Naquela época existia muito essa estratégia, né? Quando um governo, quando um país não tinha poder bélico, para destruir outro, e quando não existia acordo nos tratados comerciais, nos tratados entre os reis, muitas vezes as mulheres entravam em cena. As mulheres bonitas, que eram preparadas, pelos próprios países, para que elas pudessem, então, entrar nas terras inimigas e seduzir os homens importantes, dessa forma os dominar, e matá-los, durante a noite e tal. Foi o que Dalila fez. Cortou o cabelo de Sansão, entregou ele para os adversários e ele morre logo posteriormente lá. Então isso acontecia muito. Quer outro exemplo? Um homem chamado Balaão, que era um profeta e tal, um cara pagou ele para ele profetizar uma coisa que Deus não queria. E aí ele foi e falou, não tem jeito, Deus não quer fazer isso, como é que eu vou profetizar uma coisa que Deus não quer? E aí ele disse assim, você quer destruir o povo? Eu vou te ajudar. Então faz o seguinte, já que não dá para espiritualmente amaldiçoar esse povo, pega as prostitutas do seu país, põe na frente do povo de Israel, eles vão cair. E quando eles caírem no pecado, o próprio Deus deles vai pesar a mão sobre eles, porque Deus não tolera isso.
Então, já que espiritualmente nós não podemos os afetar, vamos colocar coisas no caminho deles para os fazer tropeçar. Né? Então, é isso que é o perigo, né? Então, se alguém falar que fez macumba para você, não precisa ter medo. O perigoso é quando começa a colocar coisas na nossa frente. Né? Isso é que, de fato, tem um perigo muito grande. Então, a tentação é isso. A tentação é uma coisa que existe no nosso coração e que nós temos que lutar para não alimentá-la. A provação é outra coisa. Deus nos prova. Qual é o motivo, a função? É para que o nosso caráter seja cada vez mais parecido com o de Jesus Cristo. Nunca haverá perfeição. Nós nunca chegaremos no auge. Mas a Bíblia diz que nós podemos avançar e nos desenvolver até o ponto de nos tornarmos um varão perfeito. Ou um homem aperfeiçoado. Uma mulher aperfeiçoada no coração. Nunca é a plenitude, mas dá para se desenvolver. Então o Senhor nos prova para que nós possamos nos parecer com Cristo, né? No que? Em tudo, na sua humildade, na sua mansidão, na sua paciência, na sua bondade, na sua forma de perdoar, na sua forma de tratar as pessoas que não tinham nada para oferecer para Ele, né? Então tudo, né? Então a nossa vida ela tem muitas provações e as provações todas são colocadas por Deus e todas as provações têm uma finalidade: desenvolver o ser humano. E esse desenvolvimento do caráter, ele tem um nível espiritual. O desenvolvimento do caráter que é produzido por uma provação que Deus coloca no nosso caminho, espiritualmente nos eleva até Deus. Então não é uma questão humana, somente de moral, de caráter. Tem a ver com a espiritualidade também. Então, dito essas coisas, nós falamos então a diferença da tentação para a provação. E o mal? Né? O que seria esse mal? O mal é justamente essa tentativa que esse opositor, esse inimigo das nossas almas, que a Bíblia chama de Satanás, são coisas que ele tenta fazer. Né? Ele não pode fazer nada se Deus não permitir. Lá no livro de Jó, Satanás ele chegou na presença de Deus e pediu: deixa eu tocar Jó, porque ele só te ama porque o Senhor dá tudo para ele. Deixa eu tocar na vida dele, tirar as coisas para você ver se ele não blasfema. As pessoas só te amam, esse Satanás dizendo para Deus, as pessoas só te amam porque você dá as coisas para elas. Se o Senhor tirasse, ninguém te amaria. Deus, obviamente, já sabia de tudo, mas ele permitiu, então, que o diabo tocasse Jó. Deus disse, então, vai, você pode tocar só até aqui, não pode tirar a vida dele, não pode mexer nisso nem naquilo, vai até lá. Então, Deus, ele delimita até onde o mal pode nos tocar. Mas, então, mesmo Deus sendo soberano, e mesmo havendo essa força do mal, que é Satanás, que quer nos prejudicar, a pergunta é por que ele quer nos prejudicar? Porque ele é inimigo mortal de Deus. E a coisa mais parecida com Deus que existe em todo o universo é o ser humano. Porque Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Nada que existe no universo inteiro se parece mais com Deus do que o ser humano. Porque nós temos então a imagem e semelhança de Deus. Nós temos características que nada que existe no universo tem. Então é por isso que ele nos odeia. Porque quando ele nos toca, ele sabe que ele afeta Deus, porque Deus nos ama, porque ele entrega o seu Filho. Então Deus tem zelo por nós. Então, se Satanás não pode tocar Deus, porque Deus ele é absoluto, ele tenta tocar em quem? Nos filhos de Deus, que somos nós. Dito isso, então, Deus é soberano, ele delimita até o mal, até onde o mal pode ir, mas ele diz uma coisa: vocês precisam orar. Porque o fato de Deus saber tudo, e o fato de o mal ter um limite da onde ele pode ir, não quer dizer que nós não precisamos orar. O próprio Jesus, antes de ensinar a oração do Pai Nosso, aí no verso de número 8, ele diz: o Pai sabe o que vocês precisam antes de vocês orar. Mas quando vocês orar, orem assim. Então perceba que o fato de nós termos a consciência absoluta de que Deus é o Senhor do universo, que Ele não precisa da gente para fazer nada, ainda que eu não ore, que eu não faça nada, Deus ele pode agir, Ele espera que nós oremos. Por quê? Porque a nossa oração ela tem algum poder? Não. Quem tem poder é o Deus ao qual a gente ora, ele tem poder. Oração não tem poder. Mas oração é uma forma de nós nos dirigirmos a Deus, e é uma prova de que nós
pela autonomia que nos foi dada, pela agência que nos foi dada, nós dirigimos a Deus, então, por amor, não por pressão, não por algum tipo de imposição. Então, Deus, ele é absoluto, mas ele fez criaturas que podem se agenciar. Nós não somos absolutamente livres, porque o nosso coração ele é tendencioso ao pecado, mas nós temos direito de escolher coisas, nós temos uma agência. A nossa vida é uma agência, onde a gente toma decisões de várias coisas. Então, Deus permite isso. O fato da gente orar é uma prova de que nós queremos o que Ele quer. Então, o mal só pode ir até aqui. Basta saber isso? Não basta só saber. E isso é um problema sério. Por quê? Porque muitas pessoas elas sabem coisas sobre Deus, mas elas não vivem uma vida prática com Deus. Aí é o problema. Vamos dar um exemplo? Hoje em dia existe um movimento que cresce muito de pessoas que param de frequentar igrejas, porque elas dizem assim, não, Deus é de todo mundo, Deus está em todo lugar, Deus está no meu coração, eu não preciso estar na igreja, fazer qualquer coisa para Deus, eu não preciso ser ativo em nada que tenha a ver com o cristianismo, porque isso é tudo religião, foi o homem que inventou essa palhaçada toda. Esse é um movimento que cresce no mundo hoje em dia, pessoas que se afastam da igreja porque dizem possuir uma vida espiritual independente de todo mundo. Isso é um equívoco gigante. Sozinho ninguém faz nada. Desculpa. Sozinho ninguém faz nada. Jesus, a oração é do Pai Nosso, não é meu Pai que está no céu. Pai Nosso, Ele é o nosso Pai. Então, assim, é um erro muito grande as pessoas acharem que sozinhas elas podem se desenvolver com Deus. É impossível. É impossível isso. Então, a oração, a comunhão, nós praticarmos as obras que Deus nos pede, pregar o Evangelho, ajudar o necessitado, estar à disposição de alguém que necessita. Todas essas coisas são coisas que Deus quer. A pergunta é, Ele precisa disso? Ele não precisa de nada disso. Mas é uma forma nossa de demonstrar que o nosso coração é dele. Então a gente está fazendo isso porque nós queremos, porque o amor dele nos alcançou. É uma forma de retribuir amor. Olha para outro ser humano. Alguém faz alguma bondade para outra pessoa quando ama, por obrigação somente? Não. Faz por amor. E assim é o nosso relacionamento com Deus. Então, como que alguém vive sozinho, dentro de casa, pode demonstrar que ama Deus? Se a pessoa está sozinha ela não pode fazer o bem a ninguém. Sozinha ela vai perder a força até de orar. Porque isso é batata. Eu sei que existem momentos na vida das pessoas que elas ficam mais sozinhas, sei lá, estão em cidades que não têm condição de ficar junto com outros cristãos, mas, gente, a pessoa sozinha ela vai se enfraquecendo até o ponto que ela não dá conta de orar mais, não tem força para orar, porque o que nos fortalece é a pregação da palavra. A fé, ela cresce em nós pela pregação da palavra. Então, a oração ela é fundamental mesmo que a gente saiba as coisas. Então, tem muitas pessoas que caem no engano de achar, eu já sei as coisas, mas elas não praticam nada. E o fato de elas saberem, elas já acham que é suficiente. Não é. Tem que haver a prática. A oração é uma das formas de se praticar algo que Deus chama, então, do amor nosso, do ser humano para com Ele. Então, nós precisamos demonstrar amor para com Deus. Dito essas coisas, então, não nos deixe cair em tentação. Nós precisamos pedir isso a Deus. Por quê? Porque o nosso coração nunca ficará bom. Como nós já acabamos de dizer, o nosso coração nunca estará preparado para vencer todas as tentações sem a graça de Deus. O ser humano que pensa que pode vencer as tentações na força da sua moral, na força do seu braço, na força da sua mente, da sua capacidade mental, intelectual, qualquer coisa, fracassará. Nós não conseguimos, porque na vida nós somos tentados em várias esferas diferentes, em vários momentos da vida. As tentações elas vão mudando à medida que as pessoas vão crescendo, se desenvolvendo, a idade vai avançando, mudam as coisas. E sem a graça de Deus a gente não consegue. Por isso a oração todos os dias é: Senhor, não me deixe cair em tentação, me dá graça. Que a sua graça me capacite a suportar as tentações que o meu próprio coração produz e que o inimigo quer usar. Ele quer que eu alimente isso justamente para depois o quê? Ter acesso até a minha mente. E a batalha principal nossa contra Satanás é aqui, na cabeça. Está escrito.
né, a palavra de Deus. Nós temos que levar cativo ao Senhor todo o nosso pensamento à obediência dele. 1 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, verso 3. Leva todo o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. O que isso quer dizer? Todo pensamento seu leva até a presença de Deus em oração, para que se esse pensamento não for do Senhor, para que o Senhor Deus ajude-nos a corrigir tais pensamentos. E a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas são contra as potestades que estão no reino espiritual. Então, a nossa luta contra as tentações, elas não têm a ver com a nossa força moral de resistir às coisas, mas elas têm a ver com essa graça de Deus que nos habilita, então, nesse campo da mente, né? Porque a nossa mente, ela já é o que divide a parte da mente, da alma humana com a parte espiritual, é uma coisa que é indecifrável para o ser humano. A Bíblia diz, só a palavra de Deus, que é como uma espada, pode dividir a alma do espírito. Porque a alma e o espírito são coisas tão próximas que eles se misturam. Só a palavra de Deus é capaz, então, de dizer o que é. Né? Então, dito isso, a nossa mente é um campo de batalha nessas relações das tentações. Então, se na mente nós fazemos crescer a tentação, ou nós abrimos vazão para que a tentação ela possa ganhar força, ganhar munições, possa ganhar fortalecimento por meio do planejamento, por meio de muita coisa, vai ficar difícil mesmo. Olha, nenhuma atitude que o ser humano manifesta nessa vida, nessa terra, ele manifesta sem antes ter passado pela cabeça. Ainda que uma pessoa tome uma atitude por impulso, antes desse impulso se aplicar e a pessoa fazer alguma coisa, antes disso essa pessoa, ela fica, né, aquela coisa toda. Sabe? Eu vou alguém, um dia eu mato alguém, um dia eu mato alguém, um dia eu mato alguém. A pessoa só fala. Uma hora no estouro de raiva pode matar mesmo. Ah, mas foi um estouro, nem pensou, era uma coisa que já estava sendo sempre, né, fortalecida na cabeça. Então as coisas, elas têm um poder muito grande se a gente não tratar de cortar a maldade lá no cabo, na raiz, né? Se não corta a maldade ali, ó, no começo, a gente perde o controle. Perde o controle mesmo. Não dá, é impossível. O ser humano ele se torna esse ser abominável que a gente vê por aí. Né? Alguém vai dizer, como é que o ser humano é o mais próximo de Deus, sendo que a gente vê o ser humano é um ser abominável. O ser humano se torna abominável quando ele tenta ser Deus. Quando ele tenta criar na sua mente alguma coisa que ele considera ser tão grande que não precisa levar até Deus, que ele pode fazer sozinho, planejar sozinho, não precisa do auxílio de Deus. E é o que a Bíblia diz, né? Aquilo que o ser humano planeja, ele diz, é bom, independentemente do que Deus acha, o final vai levar à morte. Provérbios 14, verso 12. Há caminhos que o homem diz, é bom, mas o final vai levar à morte. O ser humano sem Deus, ele não tem luz, né? Para desenvolver algo que por fim gere alguma coisa boa. Então, para vencer as tentações, a gente precisa pedir, Senhor, me dá graça, ilumina a minha mente, para que eu possa estar sempre abortando mal na cabeça. É o que a gente estava falando sobre o perdão aqui alguns dias atrás, que a gente começa a alimentar pensamento de amargura, de ódio, de ressentimento, e não combate isso aqui, não adianta, a gente nunca vai conseguir, então, perdoar. Então a gente precisa colocar a nossa mente, o nosso pensamento na presença de Cristo para nós não cairmos em tentação. Então essa oração, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Então, não nos deixe. Então é um papel de Deus não nos deixar cair em tentação, certo? Sim, a gente precisa orar, né? Orar dizendo, Senhor, eu não quero cair. Então a partir do momento que eu entro na presença de Deus e digo, não quero cair, olha o que está vindo na minha cabeça, tem misericórdia porque eu sou pecador, aí o Senhor vem e diz, você não vai cair, porque sou eu que te ajudo. Então é a poderosa mão de Deus que nos fortalece para que a tentação não nos domine. Né? Então, assim, o grande alívio para o nosso coração é saber que não é pela nossa força, mas é a graça de Deus. Né? Quando a gente não consegue mais ficar de pé, a gente diz, não tenho força. Aí Deus diz, eu não estou pedindo a sua força, estou pedindo a sua entrega. Diz a mim que você quer a minha força, que você não quer cair, que eu lhe dou. É isso que o texto está dizendo. Não nos deixe cair. É uma oração, Senhor, não nos deixe, só está em ti o poder para não cair. Não é em mim.
Então a gente precisa orar todos os dias: Senhor, não me deixe cair em tentação, me ajude, né? A segunda parte é: livra-nos do mal, né? Então você pode saber, sempre existe um plano do mal para acabar com alguma coisa na nossa vida que Deus não quer que acabe, né? Então, essas coisas existem. Nada disso pega Deus de surpresa, mas o mal existe. Esse mal também, se a gente olhar a palavra no original, quando está escrito aqui, especificamente nessa parte que Jesus diz, livra-nos do mal, essa palavra mal, ela tem uma referência também com o final dos tempos. É como se Jesus estivesse falando assim: Senhor, livra-nos de que quando chegar no final, nós caiamos no mal e não tenhamos tido uma vida que é digna, então, agora de nessa hora, que é a hora final, que acabou tudo, de ir estar contigo para todo sempre na eternidade. Então, livra-nos do mal, livra-nos então de que, quando tudo se fechar, no último ato de Deus, o nosso destino seja o pior, que no caso é o inferno. Então a oração é: livra-nos do mal. E esse mal tem a ver com esse mal final e tem a ver com esse mal temporal, que são essas coisas que o inimigo planeja para que elas se acheguem até a nossa vida, sendo que não é a hora. Por exemplo, cada um tem, Deus determinou o dia certinho, do ano certinho, cada um vai morrer, pode ter certeza. Mas às vezes pode acontecer de que alguém morra antes da hora. Por que isso acontece? Acontece porque esse mal, ele não foi tirado do caminho da pessoa. Bom, isso acontece por um motivo. Pelo menos é o que a Bíblia vai enumerar, que é uma questão de que nós devemos resistir, ao mal. O mal também, esse mal com L, é uma referência clara também em outros textos do Novo Testamento que cita a palavra mal, uma referência clara ao diabo, né? Então, livra-nos do mal não era sobre alguma coisa específica, mas era sobre a própria origem do mal, que é o diabo, é Satanás, né? Então, livra-nos do diabo, livra-nos dos planos que ele arma para nós e livra-nos do quê? De nosso destino final ser o pior. Então, dentro desse mal existem essas três coisas. Então, para combater isso, por exemplo, lá em Efésios, capítulo 4, verso 29, diz o seguinte, né? Vocês devem resistir ao mal. Resistam ao mal. E em Tiago, lá no capítulo 4, lá no versículo 7, diz que nós devemos resistir ao diabo. Porque ele anda ao nosso derredor, não é ao redor não. Quem está ao nosso redor é Deus. Ele anda ao nosso derredor como um leão que ruge, tentando nos devorar, né? O plano de Deus é que a gente seja devorado pelo diabo? Não é. Mas ele não para de nos rodear, mesmo sabendo que Deus tem um plano para nós, de que nós não sejamos tocados por ele. Porque ele espera que nós abramos espaço em nossas vidas, por meio dos nossos comportamentos, para que dessa forma ele nos alcance. Aí é o que a palavra de Deus vai chamar então de espaço, ou de brecha, ou de oportunidade, ou de ocasião que a gente dá ao mal. Paulo, quando ele escreveu para Timóteo, ele disse: Timóteo, se afaste de toda a aparência do mal, né? Não esteja perto disso, porque se você dá ocasião, aí vai acontecer, né? Então, por exemplo, Deus tem um plano na pessoa, que ela viva muitos anos, que tenha família, que se desenvolva no trabalho, que viva, que cresça. Mas a pessoa tem algum tipo de comportamento que é uma abertura ao mal. Então, em vez da pessoa evitar o mal, a pessoa tenta enfrentar o mal de peito aberto, né? Alguém ama dirigir em alta velocidade, né? Aquela coisa, gosta de brincar com perigo, né? E a pessoa ela pode dizer: não, mas Deus tem um plano na minha vida, tem promessas no meu viver, vou morrer porque eu estou dirigindo em alta velocidade, Deus tem palavras para mim. Morre. Uma pessoa dessa morre. Por quê? Porque ela está abrindo um espaço que ela não poderia abrir. E esse é o grande trunfo da obediência espiritual. Quando alguém obedece a Deus, é uma forma dessa própria pessoa estar sendo revestida da proteção do Senhor, né? Por isso que a Bíblia diz lá, quando o Senhor fala da armadura que Ele põe em nós, Efésios capítulo 6, fala que os nossos pés vão estar sobre o Evangelho da paz.
Quando a gente anda no Evangelho, no caso, em obediência, nós estamos livres desse mal, que é o próprio diabo, que é o mal, que é os próprios planos do diabo, que é o mal, que é o próprio destino trágico final de um ser humano. Então, a forma de nós combatermos isso, né, é obedecendo a Deus. E a oração vai ser: livra-nos do mal. É um pedido, né? Livra-nos desse mal. Então, livrar desse mal é isso. A forma que Deus nos deu para que o mal, então, seja tirado de perto de nós é a obediência. Aqui já é outra estrutura, né, de oração. A primeira é: não nos deixe cair em tentação, porque só em Ti, ó Deus, está o poder. A segunda é: livra-nos do mal, no sentido de nos ajude, Senhor, sempre andar na Sua palavra para que esse mal não nos toque. Porque o Senhor tem poder sobre esse mal, né? A Bíblia diz que o maligno não nos toca. 1 João capítulo 5, verso 19. Ele não tem poder para isso. Mas se o ser humano vive de qualquer jeito, não adianta, né? Vamos dar um exemplo? Já estou para encerrar. Deus dizia para Israel: vocês são meu povo, eu escolhi vocês. Vocês vão ser a nação que vai dar exemplo ao mundo inteiro de quem é que serve o verdadeiro Deus e tudo lá. Israel passou por um monte de situações terríveis, de destruições, de coisas, sabe, horríveis. E alguém pode dizer: ai meu Deus, é como se Deus estivesse entrando em contradição. Não é. O fato de Deus prometer alguma coisa não é garantia de que o ser humano viva como quiser. Paulo, Romanos capítulo 6, quer dizer que a graça está sobre ele. Paulo dizendo, capítulo 6 de Romanos, verso 1. A graça de Deus está sobre mim. Isso quer dizer que agora eu posso pecar à vontade? Ele mesmo responde: de maneira nenhuma. Porque agora que eu já recebi a graça de Deus, eu tenho essa capacidade, então, de, por meio da compreensão do Senhor, da graça do Senhor, então, andar no Evangelho para que a minha vida esteja guardada desse mal que tenta me pegar. Ele tenta me pegar, mas ele não vai me pegar, porque o Senhor é esse Deus que nos agracia para nós andarmos no Evangelho. Então, é por aí. Então, existe um mal que quer nos pegar, mas obedecer a Deus é justamente para obter o livramento disso. Então, para quem acha que Deus é um Deus carrasco, um Deus egoísta, que quer que a gente obedeça só para ele se sentir vaidoso, porque todo mundo segue o que ele fala, não. O que o Senhor diz a nós: obedeça, porque é bom para nós. É bom para nós, é bom para a nossa vida na terra, mais do que para a vida no céu. Porque a gente sabe que para ir para o céu não é obedecer, né? A Bíblia não diz: obedeça a Deus, você vai para o céu. A Bíblia diz que pela graça a gente vai para o céu. A graça de Deus, a fé que Ele botou no nosso coração, leva a gente para o céu. Obedecer a Deus é para ter uma vida segura e para que as bênçãos de Deus cheguem até nós, né? Então isso é algo que não tem questionamento. Então a gente precisa todos os dias pedir a Deus essa compreensão para andar na Sua palavra, para que a gente não fique exposto a nenhum tipo de mal, para que nada na nossa vida tenha essa interferência que é negativa. Então que o Senhor possa nos livrar de fato do mal. Ele não vai nos tocar desde que a nossa vida então seja reta diante dele, né? Aí você vai dizer: ah, mas eu ando reto e me aconteceu um mal. Aí não é um mal, é a provação. Deus nos prova com situações difíceis, que muitas vezes a gente pode até dizer que é o inimigo, mas não é. Deus, ele também prova o ser humano de formas difíceis. Todavia, toda provação Deus dá a capacidade para o ser humano suportar. 1 Coríntios 10, 13, né? Não sobreveio a vós tentação que não fosse humana, mas pelo contrário, Deus é fiel, na hora certa vos providenciará o escape. É o que está escrito então. Então, nós temos a explicação disso. E nós encerramos, então, com o que Jesus diz por fim, né? Ó Deus, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então, Jesus, ele está, justamente, o final dessa oração é uma oração dirigindo a Deus, tudo que Deus é. Ele está dizendo: Senhor, Tu és soberano, os reinos são Teus, todo o poder que existe é Teu, né? Tudo, toda a glória que existe embaixo ou em cima, em qualquer lugar que eu vejo ou que eu não vejo, tudo pertence ao Senhor. Então eu estou orando a alguém que é Senhor de tudo, né? Que pode todas as coisas, que ninguém se compara a Ele, né?
Então, esse Deus que nós oramos é o Deus que Jeremias falou lá em Lamentações capítulo 3, no verso 19. Diz assim: se Deus não tiver decretado, quem é que pode fazer alguma coisa acontecer? Então, se Deus não tiver dado a chancela para que alguma coisa aconteça, o que vai acontecer? A Bíblia diz: nada. Nada do que acontece é sem a chancela absoluta de Deus. Inclusive as próprias tragédias, coisas ruins, né? Tudo passa por Deus. Porque Deus, ele é o Senhor do universo que decreta. Então os decretos de Deus, eles são absolutos, né? Então nós estamos orando a alguém que, assim, é acima de qualquer tipo de coisa que a gente possa já ter visto, é acima de qualquer associação que a gente possa fazer com alguma coisa grande que a gente tenha lido em algum livro bom, em algum filme que você assistiu. Deus é maior do que qualquer coisa. Então, é para Ele que nós oramos, porque Ele é o reino, são os reinos, todo o poder que existe, toda a glória é dele, para sempre. É impossível Ele perder isso. É o que Jesus diz, e encerra com amém. O amém significa assim seja, ou então nós concordamos. É a tradução do amém para o português é essa: assim seja feito. Então nós concordamos, faça isso, ó Deus. Significa o amém. E a gente encerra, porque Jesus encerra a oração, mas por fim ele vai voltar de novo àquela questão lá do perdão, e ele vai dizer: porque se vocês perdoarem os que ofendem vocês, o Pai vos perdoará. Ele já tinha falado isso na oração, e ele bate de novo aqui, né? Então isso é uma coisa muito importante para alguém que vai se dirigir ao Senhor, né? Deus não costuma falar duas vezes uma coisa, não. Se for olhar na Bíblia, você vai ver Deus sempre se dirigindo ao povo uma vez só. Ele não vai repetir, né? Deus, ele fala. E você vai ver muitas vezes, por exemplo, no livro dos profetas, que Deus é breve, né? As coisas que ele fala às vezes são curtas, né? Vai acontecer isso e isso. Você vai encontrar no livro de Isaías mesmo, palavras bem breves de Deus. O Senhor Deus não está preocupado em se alongar, não, né? Mas se tem alguma coisa que ele faz questão de ratificar, porque tem uma importância que é sumária, uma coisa que pode estar assim longe do que a gente possa pensar que seja primordial para a vida, mas se Deus ratifica, é porque tem uma importância muito maior do que a gente pode imaginar. Então, para ensinar o ser humano a orar, Jesus faz questão de ratificar que o ser humano precisa aprender a perdoar para que Deus o perdoe, é porque isso tem um valor muito grande, muito grande. Então a gente encerra aqui dizendo: sempre que o perdão for um tabu no nosso coração, a gente precisa recorrer a Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim porque o meu coração não está perdoando. Lembrando que esse perdão que o Senhor Deus espera que nós apliquemos é um perdão que é a nível espiritual. Você ora a Deus perdoando quem lhe faz o mal, e se alguém que lhe fez o mal chega até você e se arrepende, mostra o arrependimento, você perdoa. Esse é o perdão que o Senhor exige. Então, se nós, por exemplo, alguém fez o mal e não reconheceu, e a gente diz: eu não vou nem orar a Deus. A pessoa não faz o erro, nem reconhece. Diante de Deus nós somos obrigados a perdoar, mesmo que alguém não reconheça. Aí não é uma questão de você encontrar a pessoa e perdoar ela. Isso só vai acontecer se a pessoa chegar até você, né, e demonstrar arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro é a pessoa se arrepender, e depois de se arrepender, então, provar para você que se arrependeu, né? Se alguém te roubou, a pessoa pede perdão e devolve, no mínimo devolve o que roubou. Se for olhar pela Bíblia, devolve ainda o dobro, porque diz que o ladrão, quando rouba, se ele se arrepende, devolve o dobro que roubou. Zaqueu devolveu 4 vezes mais porque quis, para demonstrar: olha, eu errei mesmo, devolvo 4 vezes mais de todo mundo que eu roubei. Então, se alguém se arrepender, chega em você e diz: eu me arrependo, e a pessoa ainda, como é que fala a palavra? Ela vai então lhe ressarcir, seja de qualquer forma, não precisa nem ser dinheiro, pode ser outras coisas. Nós temos uma obrigação espiritual, moral de perdoar. Se a pessoa nunca reconhecer diante de Deus, nós temos a obrigação de chegar diante dele e dizer: Senhor, eu perdoo essa pessoa. Ainda que eu nunca mais encontre, ainda que essa pessoa não se arrependa, eu perdoo. Eu não vou carregar isso dentro de mim, não. Então, diante do Senhor, eu perdoo. É sumário isso aqui.
Se a pessoa quiser orar, ela precisa primeiro saber que perdoar em oração é uma coisa primordial para se orar a Deus, né? Então a gente encerra aqui a oração do Pai Nosso. Ela tem tantos exemplos, né? Por isso que a gente não poderia ficar só no Pai Nosso, está no céu, santificado seja o teu nome. Depois que a gente sabe o porquê, você pode usar as suas palavras, orando da mesma forma de Jesus, mas com as suas palavras, com a sinceridade do seu coração, direto ao Senhor, né? Então, para a gente encerrar, a gente vai orar ao Senhor, pedindo então essa força dele, para a gente não cair na tentação, pedindo que Ele nos ajude então a ficar dentro do seu regimento. O Senhor Deus nos deu, né, a sua palavra como uma forma de viver, que é uma forma de proteção, de viver protegido. Não é que a gente não vai passar problema, vai passar, mas esses problemas são provações, mas de proteção do mal. Senhor, nos livra do mal. E, Senhor, me ajuda a entender que o Senhor é soberano do universo, todo o poder pertence ao Senhor, e Deus não me deixa nunca deixar com que a falta de perdão cresça no meu coração, porque isso me bloqueará, né, de ter um relacionamento contigo e de ter crescimento espiritual na vida, certo? Vamos orar a Deus, então. Obviamente as palavras, elas podem parecer às vezes chatas ou alguma coisa do tipo, mas o que vai importar mesmo é a prática. Então, vamos orar a Deus para que haja a prática de Deus em nos dar essa graça, esse poder, na nossa prática de andar então nessa direção dele, para que a gente seja livre. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nós queremos orar essa noite. Ó Deus, nós te agradecemos pela oração que o Senhor Jesus nos deixou como modelo. Ó Deus, nós hoje podemos orar tendo a certeza de que a nossa oração é fruto da nossa mente, que a nossa mente pode criar fantasias, a nossa mente pode entrar em assuntos irreais. Todavia, quando nós nos pautamos no próprio ensino de Cristo, nós temos a certeza de que a nossa oração é vazia. E nós queremos te pedir nessa noite, ó Deus, desce sobre nós a sua graça, não nos deixe cair em tentação, nos ajude, Senhor Deus, a não inflar as maldades que existem dentro de nós e que, hora ou outra, elas querem se manifestar. Obviamente, hora ou outra, nós vamos passar por momentos onde a impaciência vai tentar se aflorar, a ira, o ressentimento, a arrogância, a prepotência. Existem muitas coisas que habitam em nós e que elas vão tentar se aflorar. É como uma tentação que vem sobre nós. Mas, a Deus, a sua mão é forte. O Senhor pode tudo. E o Senhor nos disse que nós deveríamos orar por isso. O Senhor não vai nos deixar cair na tentação. Nós temos essa certeza. O Senhor não vai nos tentar, não vai nos permitir ser tentado acima das forças que o Senhor mesmo dá. Por isso a sua palavra diz que o Senhor envia o escape. O Senhor só põe a tentação na medida que a gente suporta. Dai-nos, ó Deus, a sua graça, a sua misericórdia, para todo esse mal, essa tentação que uma vez, quando o ser humano concebe o pecado, pode então estar trazendo o mal para perto de si. A tentação e o mal podem caminhar juntos. Dessa forma, quando o ser humano se afasta de Deus, nós pedimos a Ti, nos livra, Senhor, nos livra disso, tem misericórdia de nós, livra-nos do mal, nos ajude a entender a forma certa de viver, a forma certa de louvar o Senhor, porque nós sabemos que não é a questão da obediência que nos livrará do mal final, mas de fato a obediência ela nos garantirá proteção de coisas que nós não precisamos passar. Existem pessoas que não estão sendo provadas, elas estão caindo no mal, porque elas estão abrindo a sua vida para o mal. Tem misericórdia de nós. E se alguma coisa difícil tiver que acontecer conosco, que seja a provação do Senhor, para que nós possamos crescer em Cristo, crescer a imagem de Cristo, para a glória do Seu nome. Ó Deus, não nos deixe perder nunca de vista de que todo o poder está em Ti, de que todos os reinos devem, por fim, obediência ao Senhor, de que para sempre o Senhor será absoluto e que a Tua palavra é a final. O Senhor é aquele que dá a última palavra sempre, antes, hoje e amanhã. Não nos deixe nunca perder, ó Deus, essa noção da Tua soberania,
porque quando nós compreendemos que o Senhor pode tudo, sabe tudo, nada fugiu do teu controle, nós não precisamos e não vamos nos desesperar, porque ainda que provações difíceis venham, o Senhor sabe exatamente o que cada um tem que passar. Por fim, nos ajude sempre, ó Deus, a nos lembrar que quando nós vamos nos dirigir em oração, como nós sempre fazemos pedindo, Senhor, perdoa os nossos pecados, nós somos falhos, nós sempre nos lembremos de perdoar os que nos ofendem, de perdoar os que nos fazem o mal, seja um mal pequeno, um mal casual, um mal até bobo, ou males que podem enraizar na alma humana. O Senhor tem misericórdia que quando a gente entrar em oração, o Senhor sempre traga à nossa mente essa palavra, perdoe os vossos adversários, os que fizeram mal a você, porque Deus tem nos perdoado. Que ao entrar diante de Deus, nós sempre nos lembremos de perdoar e de pedir perdão para Ele. Muito obrigado, Senhor. A sua palavra para nós é luz, a sua palavra é o que faz o nosso coração ter a certeza de que a nossa vida não é sombria, nós não estamos num reino de trevas por causa da maldade humana, nós ainda vivemos, ó Deus, a sua vontade, o seu querer bom, a sua luz ainda está sobre essa terra, que a sua mão poderosa nos guarde, que o Senhor nos abençoe, que a sua vontade, ó Deus, que é perfeita, se cumpra sobre cada um de nós, e que nós possamos ter toda, ó Deus, a disposição para ficar no seu querer, para orar ao Senhor, com o coração devoto, demonstrando nosso amor por Ti, de forma livre. Nós te agradecemos por tudo nessa noite, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Vamos terminar então. Então que o Senhor abençoe. Aí nós falamos da oração do Pai Nosso, concluímos mais uma etapa. Tá bom? Vamos encerrar. Cadê? Então eu vou orando, tá bom? Para não enrolar. Enquanto ela vai saindo aí, brincando com as crianças, eu vou orando então a Deus, tá bom? Então quem quiser contribuir, ajudar, ela vai passar os envelopes e eu vou orando. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar ao Senhor. Ó Deus, nós sabemos que antes mesmo de qualquer coisa, o Senhor já conhece, ó Deus, tudo que cada um precisa, as necessidades que cada um tem. Nós pedimos ao Senhor, nos abençoe, que o Senhor possa sempre abrir as portas certas, que o Senhor possa sempre colocar nos nossos corações a forma certa de ajudar uns aos outros no que o Senhor quiser. Ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar, que como comunidade, como igreja, nós possamos honrar o Senhor, nunca usar a sua palavra de forma vã, de forma desequilibrada, equivocada, maliciosa, astuta, com compaixão de nós, que o nosso coração esteja na sua presença, que o Senhor seja sempre o nosso guardião. Abençoe cada um de nós, abençoe-nos, ó Deus, na nossa prática de vida cristã, assim como a oração é uma forma, assim como ajudar o próximo é uma forma, assim como ajudar o necessitado, assim como contribuir para que a igreja esteja viva, para que, ó Deus, ela não se acabe, é outra forma, que o Senhor nos ajude sempre. Receba, Senhor Deus, as nossas orações, a generosidade de cada um, não só nessa noite, mas por todos os dias da nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Então a gente vai orar para a gente encerrar agora. Tá bom? Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Estou sozinho, pois descuida de mim. Descuida de mim. Na sombra das minhas Vamos orar em seguida do culto, quarta-feira. Então, se você pode vir participar conosco, amém? Então, vamos orar? Amém. Jesus, Deus, nós oramos, Pai, agradecemos por esta noite, pela oportunidade que tivemos de estarmos na casa do Senhor, de poder aprender da Tua Palavra, ter um estudo, ó Deus, que a Tua Palavra seja guardada em nossos corações. Leve cada um dos Teus filhos em paz, que seja o Senhor dando uma semana abençoada para cada um, repleto, ó Deus, de alegria, de paz,
Que seja o Senhor nos guardando, ó Deus, debaixo das tuas asas, nos livre, Jesus, de todo mal. Nós oramos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Ó Deus, que seja o Senhor nos sustentando, abençoando o trabalho de cada um dos teus filhos, dando alegria, disposição, porque nós sabemos que o Senhor está à frente de todas as coisas. Nós oramos, te agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Está encerrado. Que Deus abençoe. Amém.